Santo do dia 7 de julho, segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário do Rito Tridentino, dito de São Pio V, de 1959. São Cirilo e Metódio, bispos. Ao ler os nomes destes santos irmãos, o nosso espírito se transporta aos povos da Boêmia, Bulgária e Polônia, que veneram em Cirilo e Metódio seus apóstolos da fé cristã. Cirilo e Metódio eram naturais da Tessalônica e fizeram os estudos em Constantinopla. Cirilo, principalmente, se distinguiu por um extraordinário talento. Seu nome primitivo era Constantino, o filósofo. Grande em ciências, era maior ainda na prática das virtudes cristãs. A Igreja prestou ele os mais relevantes serviços, principalmente na luta contra Fócio, que tinha usurpado a sede patriarcal de Constantinopla, expulsando o legítimo patriarca Inácio e com isto causando cisma entre a igreja grega e latina. Foi naquela época que os Cházaros, povo que morava na bacia de Danúbio, na região que se estende entre a Bulgária e a Morávia, mandaram uma comissão ao imperador Miguel III e sua santa mãe Teodora, com o pedido de mandar-lhes missionários que os instruíssem na religião católica. Seguiu uma turma de missionários com Cirilo como superior. Em pouco tempo aprendeu este a língua do país e teve a satisfação de ver o povo com seu príncipe converter-se à religião de Cristo. Ricos presentes, que a gratidão dos convertidos pretendeu oferecer-lhe, Cirilo não os aceitou, o que fê-lo subir ainda mais a estima de todos. De volta de Constantinopla, começou para Cirilo uma nova vida. Acompanhado pelo irmão Metódio, sacerdote e exímio pintor, dirigiu-se à Bulgária. Metódio embelezou o palácio do rei Bogóris de ricas pinturas. Entre outras, pintou o juízo final, que tanta impressão causou que o rei pediu para ser instruído na religião cristã. Metódio mesmo se incumbiu da instrução, e Bógoris recebeu no batismo o nome de Miguel. Os búlgaros, porém, sabendo da conversão do rei, não quiseram conformar-se com este fato e, certo dia, depois do batismo de Bógoris, assaltaram o palácio real. O rei, confiando em Deus, colocou-se à frente de um grupo de dedicados amigos e facilmente dispersou os revoltosos. A excitação não durou muito tempo. Pouco a pouco, desapareceram os preconceitos que havia entre o povo contra a religião de Cristo. Os missionários, antes recebidos com sinais inequívocos de hostilidade, eram agora ouvidos com respeito e boa disposição, e não tardou que o povo todo se aproximasse do santo sacramento do batismo. O Papa Nicolau I, tendo recebido tão consoladora notícia, enviou alguns bispos que administraram o santo crisma aos recém-batizados e estabeleceram dioceses. Alguns dos convertidos, achando-se em extremis, tinham sido batizados por leigos. Na dúvida sobre a validade do sacramento, os bispos dirigiram-se ao Papa, o qual declarou válido o batismo administrado nas determinadas circunstâncias, não devendo, portanto, ser repetido. Tendo conduzido os búlgaros ao aprisco do Senhor, os dois homens apostólicos dirigiram-se a Morávia, onde batizaram o rei Rastizes, com grande número de súditos. A conversão deste povo tornou-se menos trabalhosa que a dos búlgaros, devido aos bávaros, seus vizinhos, que tinham já abraçado o cristianismo, graças aos esforços e oração de São Ruperto, bispo e missionário de Worms. No meio dos trabalhos apostólicos, aconteceu que Cirilo e Metódio fossem chamados a Roma para responder à acusação de terem introduzido na liturgia a língua eslava. De fato, tendo inventado a escrita glagolítica, os dois irmãos traduziram a Bíblia para a língua eslava, a qual em seguida foi por eles empregada na Santa Missa. Ouvidos e examinados os motivos para tal praxe, o Papa João VIII aprovou o uso da língua eslava na liturgia e Metódio foi sagrado bispo de Morávia. Cirilo, porém, como adoecesse gravemente, ficou em Roma até sua morte. Metódio dedicou-se com todo o empenho à direção da nova diocese e à conversão do povo. Grande e tenaz oposição veio-lhe neste tentamen.
da parte dos arcebispos de Salzburgo e Mogúncia, que consideravam a Morávia parte das suas arquidioceses. A luta só terminou com a intervenção do Papa, que separou o país das outras dioceses e confirmou a Metódio como arcebispo de Morávia. Se grandes foram as lutas e desgostos da administração da arquidiocese de Morávia, maior foi o consolo de que São Metódio experimentou pela conversão de Borivai, duque da Boêmia, que, com toda a família, recebeu o santo batismo. O exemplo do duque arrastou o povo que aos milhares se aproximou da pia batismal. São Metódio erigiu em Praga 2 igrejas, a de Nossa Senhora e a dos apóstolos São Pedro e São Paulo, além de muitas outras que se fizeram na Boêmia. A Polônia foi o terceiro país para onde São Metódio se dirigiu. Trabalhando sempre com o mesmo zelo, em poucos anos ganhou os poloneses a religião de Cristo. Indo mais além, penetrou no país dos moscovitas e fundou o arcebispado de Kiev. Não é, portanto, para se admirar de que quase todos os povos eslavos, como sejam os morávios, boêmios, silesianos, poloneses, croatas, dácios, cárnios, panônios e russos, venerem Cirilo e Metódio como seus apóstolos. São Metódio alcançou idade muito avançada. Exausto das fadigas da vida apostólica, voltou para a Morávia, onde Deus lhe concedeu uma santa morte, sendo-lhe o túmulo glorificado por muitos milagres. Os poloneses celebram a festa dos dois santos irmãos no dia 14 de fevereiro. O Papa Leão XIII elevou a festa à categoria de duplex, prescrevendo-a para toda a igreja. As relíquias de São Metódio mais tarde foram transportadas para Roma, onde descansam ao lado dos restos mortais de seu irmão Cirilo. Reflexões. A Igreja Oriental separou-se da Ocidental por não querer ficar em dependência do Papa Romano. Livre de Roma, quis Deus que o Império Oriental perdesse a autonomia e os povos do Oriente fossem obrigados a aceitar o duro jugo dos maometanos. As belas igrejas orientais, fundações dos apóstolos, como Antioquia, Jerusalém e Alexandria, sofreram muito sobre a dominação turca e, embora sentissem a mão de Deus que as castigava, não se convenceram e não se arrependeram dos seus erros. Castigo mais doloroso não é possível imaginar-se que este, de que Deus retirasse de um povo e entregá-lo à sua cegueira e às suas paixões. Assim foram castigados os judeus, que se negaram a aceitar as bênçãos da redenção. A fé é uma graça inestimável e tudo devemos fazer para conservá-la e dela cada vez mais dignos nos tornar. Sirvamos a Deus em humildade, com sentimentos de gratidão, amor e não nos esqueçamos de pedir por aqueles lastimáveis povos que se acham ainda nas trevas do paganismo e do pecado, para que Deus deles se compadecendo os faça chegar ao conhecimento da luz que é Cristo nosso Senhor. Especial menção devemos fazer hoje em nossas orações para que Deus se amerceie dos povos cismáticos do Oriente e lhes dê reta compreensão e os conduza à unidade da Igreja, da qual, em tempos de paixões agitadas, lastimavelmente se separaram. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, o martírio de São Crato, com toda a sua família. Em Terni, Itália, a memória da Virgem Marte Ágape, que em companhia de outras donzelas vivia em santa comunidade. Em Clermont, França, Santa Georgia, Virgem, V ou VI século. Salve Maria!